Vem Espírito de Deus e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor com fogo abrasador. Vos pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Vós que unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes, numa fé na unidade, para buscar sempre a verdade e servir o vosso reino com a mesma caridade. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Um domingo, uma semana de vida, de alegria e de paz para você e para sua família. É o nosso programa Mensagem de Fé entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da igreja. É muito bom estar com você novamente. Nós estamos iniciando a sexta semana da Páscoa. Sexta semana de celebração da vitória de Jesus sobre a morte, da sua ressurreição. Sexta semana em que celebramos a presença viva de Jesus ressuscitado no nosso meio. Para nós, a consciência viva. Ele está no meio de nós. Vivo, ressuscitado, vencedor da morte, fazendo viver, renovando a fé, renovando a esperança dos primeiros cristãos e nossa, para que possamos continuar a obra, a missão que Jesus inaugurou no nosso meio. Cantamos este hino bonito, essa sequência da festa de Pentecostes, cantada há alguns anos atrás, muito bonita. E um dos temas que aparece nesse hino é o tema da unidade. Vós que unistes tantas gentes, com línguas diferentes, numa fé, na caridade, para buscar sempre a verdade e unir o vosso povo numa mesma caridade. O tema da unidade é um tema essencial, para a nossa vida como cristãos. E é o que vai aparecer na primeira leitura da liturgia deste domingo, este texto do capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Foi um marco, na história da igreja. Eu fico, cada vez que vejo esta página, e outras também, da Sagrada Escritura, fico encantado com a sinceridade, a honestidade da palavra. Se de um lado, nos mostra lá no capítulo 2 e no capítulo 15, a apresentação daquela comunidade ideal,
né, que nos leva a ter saudade, sim, mas a ter a esperança. Um só coração e uma só alma. Não havia necessitados entre eles, porque havia partilha. Uma comunidade unida na oração, na fração do pão, no ensino dos apóstolos. Então a comunidade de Jerusalém é apresentada de uma forma ideal. É apresentada, né, como aquele ideal de comunidade que todas as nossas comunidades devem buscar para corresponder ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a palavra vem mostrar que não foi só perfeição, que esta comunidade teve muitas dificuldades em acolher os novos cristãos que vieram do paganismo. Uma comunidade constituída de judeus convertidos, assim era a primeira comunidade cristã, na maioria do partido dos fariseus, que tinham por base, né, da sua vida religiosa a lei, as tradições. E de repente, pelo trabalho de São Paulo e São Barnabé, surgem inúmeros cristãos, inúmeras comunidades cristãs que sequer conheciam o Antigo Testamento, que sequer conheciam as tradições mais importantes do judaísmo. E estas comunidades começaram a exigir que os novos cristãos, evangelizados por Paulo, agora se tornassem também, ou melhor, primeiro judeus para depois se tornarem cristãos, a fazerem parte do povo da antiga aliança pela circuncisão, pelas tradições judaicas, para depois fazerem parte do povo da nova aliança, edificado no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados como ordena a lei de Moisés. Assim pregaram as novas comunidades. E uma insegurança muito grande invadiu a vida dos primeiros cristãos. Então acontece, né, o primeiro concílio da igreja. E o concílio, o que é? Quando a igreja toda se une para resolver um problema comum. Então o primeiro está aí no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando os apóstolos, quando os representantes das igrejas, né, do mundo pagão, dos gentios, né, se reúnem em Jerusalém para tratar da questão. O que fazer para acolher os novos cristãos? Acolher os cristãos que estão vindo das comunidades pagãs, dos gentios, né, daquelas comunidades que estavam nascendo, né, no interior do Império Romano, das comunidades de cultura helênica. Então, o que São Pedro vai dizer, né, no final desta exposição é muito importante, né? Ele nem apresenta uma lei, vocês devem fazer, mas ele apresenta um indicativo que devem seguir, né? Então, por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão esta mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis: abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem em evitardes estas coisas. No fundo, que é? Que as comunidades novas, né, vindas do paganismo, se esforçassem em não ser motivo de escândalo para os cristãos de outra cultura, no caso, né, da cultura hebraica. Então, a luta pela unidade, ela é de fundamental importância. É viver unidos. Né? E quando falamos de unidade, falamos desse esforço de convivência com os diferentes. Muitas vezes a gente confunde unidade com uniformidade, né? É como se todo mundo fosse vestir um mesmo uniforme e vivesse da mesma forma, com os mesmos gostos, com as mesmas verdades e assim por diante. Nem no exército marchando de uma forma uniforme,
Isso acontece, porque por detrás do uniforme estão pessoas diferentes, que pensam diferente, com gostos diferentes, né, com pensamentos, com ideologias diferentes. Então, o esforço de unidade supõe convivência com o diferente. E foi o que aconteceu, né, nesse capítulo 15, quando cristãos vindos do judaísmo, a primeira comunidade cristã, né, aqueles que vieram do testemunho dos apóstolos, todos judeus, né, com as comunidades novas que vieram do estrangeiro, com culturas diferentes, com línguas diferentes, evangelizados por Paulo. E é uma lição para nós hoje, né? Porque muitas vezes nós caçamos identidades que nos diferenciam. Nós cultivamos somente aquilo que nos diferencia dos outros. E o Evangelho de hoje vem ensinar, né, que o que nos identifica é o amor, né? É o amor. Amor a Deus, amor a Cristo, amor ao Pai, amor uns aos outros. O Evangelho é muito bonito quando diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Amar a Cristo, acolher, guardar a sua palavra, praticar a sua palavra. E a sua palavra, ela se resume numa única frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isso que Jesus espera de nós. O Papa Francisco, ele tem nos lembrado muito, né? Que a nossa missão não é salvar doutrinas, não é salvar princípios, mas a nossa missão é salvar pessoas. Devemos amar pessoas e não princípios. Hoje, né, nós vemos dois tipos de fundamentalismos que dividem a humanidade, que geram intolerância, muitas vezes violência religiosa. O fundamentalismo protestante, né, que é baseado em textos da Sagrada Escritura, quando pegam uma escritura e querem fazer dela uma metralhadora para derrubar, né, para destruir quem é diferente, quem pensa diferente, quem crê diferente. Mas nós temos também um fundamentalismo católico, que eu acho até mais perigoso, que não é bíblico, mas é doutrinal, né? Em que se apegam a doutrinas para condenar, como os judeus da comunidade de Jerusalém quiseram fazer com os cristãos que estavam vindo do paganismo. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Assim cantávamos, né, no passado, e assim devemos cantar. Palavra não foi feita para dividir ninguém, palavra foi feita para unir, para congregar, para fazer com que a humanidade viva em fraternidade, viva em união. Ame a Cristo, ame a Deus, acolha a sua palavra e ame com todo o coração a Deus e aos irmãos e irmãs. Se a mensagem correspondeu, curta, compartilhe com seus parentes, com seus amigos. Que o Senhor Deus da vida, pela intercessão dos santos apóstolos, testemunhas da ressurreição, que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado no nosso canal, na nossa programação. Até a próxima, se Deus quiser. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é união. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor